Olá e sejam muito bem-vindos à quarta aula do nosso módulo intermediário do curso de Python. Nesta aula, nós vamos finalizar as bibliotecas nativas que nós decidimos tratar aqui nesse curso, utilizando a biblioteca OS. Essa biblioteca ela é uma biblioteca que é bastante completa, bastante complexa e nos permite trabalhar com diversos aspectos do nosso sistema operacional. Um desses aspectos que nós vamos utilizar, por exemplo, é alterar diretório, listar o que tem no diretório ou até mesmo criar novos arquivos. A gente pode utilizar isso para poder, por exemplo, automatizar o processamento massivo de arquivos em nosso diretório. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos que trabalhar não só como um arquivo FASTA, como trabalhamos no último projeto, mas com diversos arquivos FASTA. Então a gente pode utilizar essa biblioteca. Da maneira como nós fizemos com as demais, a gente pode importar essa biblioteca digitando import OS. Novamente, seguindo as boas práticas, a gente coloca todas as importações juntas aqui, certo? Então temos ali as nossas importações do import OS. Nesse caso, agora nós podemos começar a trabalhar com essa biblioteca. Um primeiro ponto muito interessante dessa biblioteca é o os.listd. Nesse os.listd, o que nós vamos fazer é listar tudo o que tem no diretório que nós passamos. Nós podemos passar um diretório aqui dentro. Se nós não passarmos nada, nós vamos listar somente o diretório que nós estamos trabalhando atualmente, que nada mais é que o próprio diretório do Jupyter, né? Onde os notebooks do Jupyter estão. Vamos ver o que tem nesse diretório? Nesse diretório, então, nós temos o curso Python, né? Intermediário. Nós temos o exemplo de saída, que foi do nosso primeiro projeto. Temos o nosso notebook do Python inicial, uma print da tela e outros arquivos aí. Nesse caso, a gente está listando o nosso arquivo, os nossos artigos, né? Arquivos aqui automáticos que estão nesse diretório. A gente pode mudar, criar um novo diretório com o os.makedir. Quando a gente cria o makedir, a gente tem que passar o nome do nosso novo diretório. Nosso novo diretório a gente pode chamar de teste, ou então vamos colocar assim, novodir, certo? E aí foi criado um novo diretório. Isso é interessante quando você quer trabalhar com o processamento de muitos arquivos. E você tem que verificar se esse diretório, se a gente quer colocar tudo em uma pasta separada. Então, quando a gente colocar aqui os.listdir de novo, a gente vai ver que tem agora o novo dir. A gente pode também fazer o seguinte, a gente pode utilizar path para essa parte, path, essa subbiblioteca, para checar se o diretório, algum arquivo é um diretório. Por exemplo, vamos testar para ver se tela.jpg é um diretório. Falso. Mas vamos testar aqui agora se o nosso novodir é um diretório. Verdadeiro. Ou seja, novodir é uma pasta. Então a gente consegue. A gente pode também, da mesma maneira, utilizar o spatch isFile para a gente verificar se algum arquivo é um arquivo, ou se ele existe no nosso diretório. Olha, por exemplo, um caso bem simples. Digamos que a gente quer fazer o processamento de 500, 1000, 1 milhão de arquivos FASTA, fazendo uma saída daquelas para cada arquivo FASTA. Mas a gente não sabe se vai existir um diretório ou não. Então, se eu colocar para criar o nosso diretório novamente, o que vai acontecer? Será que ele vai criar um novo diretório? Ele vai dar um erro, porque o diretório já existe. Então, se eu colocar simplesmente para criar o diretório, a gente vai ter esse erro e o programa para de executar. Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar assim, if os.path.isdir novodir. E aí a gente colocaria, por exemplo, se já existiu o diretório, a gente pode dar um print, novodir já existe. Caso isso não exista,
a gente pode colocar da seguinte maneira: criar o nosso diretório, certo? Então, dessa maneira não vai dar erro, certo? Ele vai dizer, olha, novodir já existe. Então, isso é muito útil para quando você vai testar isso daí. Da mesma maneira, a gente pode fazer isso com arquivos. Mas vamos dar prosseguimento a isso daqui. A gente tem, finalizando essa questão do OS, a gente pode também mudar o nosso diretório, certo? A gente pode mudar o nosso diretório. O nosso atual, ele é novo, o nosso curso LBS Tech, e a gente pode querer mudar agora para o novodir. Na hora que eu colocar os.listdir, eu vou ver que eu estou num novo diretório que não tem nada. Outro ponto interessante, o listdir, ele traz para nós uma lista, e isso faz com que nós possamos fazer essa interação nos arquivos da lista. Vamos ver uma coisa bem interessante? Vamos mudar de novo chdir para o nosso diretório anterior, que seria 2 pontos. A gente volta um nível no nosso diretório. E aí a gente vamos ver se listdir estamos no diretório correto. Ótimo. Vamos fazer aqui um pequeno script, utilizando um laço for com esse listdir, para a gente poder ver uma das utilidades. Digamos, num cenário hipotético, que a gente queira saber qual a extensão de cada um desses arquivos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar for. Então, a gente coloca qualquer entrada entre em os.listdir. E aí, como que eu poderia fazer isso? Utilizando aqueles métodos que nós aprendemos lá atrás. Nós aprendemos, por exemplo, que as strings, né, elas têm alguns métodos. Veja que aqui é uma string, aqui é outra string, aqui é outra string, e o retorno todo é uma lista de strings. Olha que interessante, quando eu coloco for entre in listdir, qual é o tipo de dado que é entre? Entre é uma string. Então eu posso colocar assim, entre.split, e aí eu coloco para dar um split onde tem ponto, certo? Quando eu coloco para dar um split onde tem ponto, eu posso dizer o seguinte: olha, depois que eu peguei a split onde tem ponto, eu posso atribuir esse valor para alguma coisa. Vamos chamar de S. E esse daí eu pego o último desses dados, ou seja, no último ponto eu pego que é a nossa extensão, certo? Então ele vai dizer assim, por exemplo, quando eu coloco um split no ponto, eu coloco curso Python, intermediário 1, isso daqui vai ser o primeiro item, e o segundo item, ypnb. E aí eu posso colocar print. Aí eu coloco S, ou seja, que é a nossa extensão. Vamos ver como é que isso daqui faz? Ótimo, perfeito. Então eu vejo que eu tenho um arquivo ipynb, outro txt, outro ipynb, outro um jpeg. Tenho o meu diretório, um novodir, que é um diretório. E aí eu tenho o ponto checkpoints, né, que é um diretório também. E tenho fasta. Olha que legal. Vamos agora fazer uma função um pouquinho mais complexa. A gente pode utilizar, por exemplo, if os.path.isFile, certo? Se é um arquivo, eu vou fazer o seguinte, eu coloco entre, ou seja, se entre for um arquivo, eu faço isso. Caso contrário, eu ignoro, nem vou colocar o else. Então, nesse caso, eu não teria que pegar mais esses dois aqui. Então, eu só vou saber as extensões dos meus arquivos, certo? Então, isso é bastante útil, bastante interessante para a gente poder trabalhar com diretórios ou essas coisas mais complicadas. Nesse caso, a gente pode também começar a iterar sobre novos diretórios. A gente pode verificar se for um diretório, ótimo. Se não for um diretório, a gente vai criar esse diretório. E a gente vai entrar nesse diretório e vai começar a fazer essas modificações. Então, com essa biblioteca os.listdir dá para fazer tudo isso.
Um outro ponto muito interessante que é possível fazer com essa biblioteca é dar comandos ao sistema. Se você utiliza OS System, você consegue passar um comando para o sistema. Eu estou no Linux e um comando que ele funciona para listar tudo que tem no diretório é o ls. Então, esse é o comando. Observe que, passando um comando para o sistema, ele vai imprimir isso daqui. Isso não é retornado para mim, certo? Mas isso tem alguns pontos muito interessantes. Isso significa que se eu criar um novo arquivo aqui do Python, de texto no caso, eu posso chamar esse arquivo que a gente tem aqui de, vamos chamar de olá.py. E nesse arquivo eu vou simplesmente colocar olá lbs. Ou seja, eu vou passar um único comando de imprimir. Vou salvar esse arquivo e ele agora está na minha pasta. Ele está aqui, olá.py. Eu posso, por exemplo, passar um comando. Digamos que eu tenho um script e eu queira passar um comando. Uma das coisas que geralmente, um dos arquivos que geralmente tem esse tipo de script e que aceita comandos é o Autodocvina. Então a gente pode utilizar isso com o Autodocvina, com o Rosetta, com diversos programas que nós utilizamos para poder fazer dockagens em série. A gente pode automatizar os nossos dockings, a gente pode automatizar a preparação dos nossos ligantes, a gente pode otimizar a preparação dos nossos receptores. Tudo isso automaticamente. Então, utilizando essa biblioteca OS. Olha aqui, por exemplo, quando a gente tem essa biblioteca OS e a gente quer, digamos assim, passar um arquivo, eu quero rodar o comando vina, que é para fazer o docking, o nome do meu ligante, o nome do meu receptor para vários ligantes e vários receptores. Podemos usar o OS. Nesse caso, a gente vai fazer um comando bem simples, nada mais é que Python, e aí a gente pode colocar o nosso comando olá.py, certo? Então, ele vai executar, utilizando Python, aquele arquivo. A gente pode utilizar isso para Vina e para Rosetta. Bem, pessoal, essa é a principal parte que nós temos para falar sobre OS. E nós nos vemos agora na nossa próxima aula, em que nós vamos começar a trabalhar com uma biblioteca um pouquinho mais complexa e mais útil também, que é a NumPy. Ela nos permite trabalhar com diversos dados numéricos, de maneira muito simples. Até lá!